Este ser que vos fala é o baiano que não nasceu na Bahia. Ué. Primeiramente, queria destacar o comentário da nobre alma do senhor RP Sam, que afinal é o principal responsável por esse vídeo ir ao ar. Em 1948, na perfumada cidade alemã, conhecida como Colônia, dois clubes gnomos chegaram à conclusão de que era preciso deixar a minúscula rivalidade de lado. Ok? E então, numa sexta-feira 13, Corner BC e o vulgo time que eu me recuso a falar o nome, tomam um cafezinho e criam o Fußball Club Com, ou para alguns mais familiarizados, Colônia. E uma curiosidade, o Com pertence ao famoso estado das Renas do Norte. Forte abraço. A saga do Com começa na esquecida Liga Distrital, onde em seu primeiro jogo massacrou o time do SUS lá na Alemanha por 8-2. Na temporada seguinte, o clube venceu a Liga Distrital em cima do Leverkusen e ganhou a promoção para a Oberliga Oeste. A tal da Oberliga era a divisão de nível mais alto do futebol germânico naquele tempo. Em 1950, o clube ganhou de presente de um circo, veja só, um bode. Sim, literalmente um bode. O bicho foi aceito e recebeu o nome de Hennes, em homenagem ao treinador Hennes Weisswiller. A partir daí, o bicho se tornou um símbolo histórico do Com, estando presente até os dias atuais. Mas é claro que não é o mesmo bode, né? Seguindo a linhagem, hoje temos como mascote Hennes número 9. O Com fez boas temporadas pela Oberliga Oeste, inclusive em 53 o Com foi vice-campeão e ganhou uma vaga nos mata-mata do campeonato alemão. Nesse mata-mata estava outros clubes que dominaram total nas outras Oberligas espalhadas por aí. O clube parou no Kaiser Lanterna, mas por outro lado uma conquista veio, o da Copa da Alemanha Ocidental. E não, essa não é a mesma competição que a Copa atual, visto que a tal da DFB Pokal já existia nesse tempo e era uma competição separada. Na temporada seguinte o time foi primeirão na Oberliga, mas não se deu bem no campeonato alemão. E como o clube ganhou essa copinha na temporada passada, foi dada uma vaga para a DFB Pokal, onde o Kohl eliminou o gigante Hamburger e chegou na final contra o Stuttgart. Mas para o azar dos bodes, acabaram perdendo por 1-0. Até 1960 não houve grandes conquistas, apenas o retorno de Hennes agora como um treinador definitivo, visto que antes ele era jogador e treinador ao mesmo tempo. Muito louco isso, né? E destaque para Paul Mibos Intense jogadores do Kohl que ganharam a Copa do Mundo de 1954. Nas temporadas seguintes, o Kohl fechou a Oberliga 4 vezes em primeiro lugar, onde em 1962 o Com conquistou seu primeiro campeonato alemão em cima do esquecido Nuremberg. E essa conquista deu uma vaga a uma tal de Taça dos Clubes Campeões Europeus, você conhece? Se não, ela é a competição antecessora da Champions League. O clube entrou na fase preliminar, que era uma espécie de pré-oitavas. Bem, foi atropelado pelos escoceses do Dundee. No jogo da volta, um 4-0 não serviu de nada e o Kohl foi eliminado. Na temporada seguinte, a Bundesliga foi criada e o Kohl foi um dos 16 times escolhidos para participar. E o clube mostrou sua força logo de início, ganhou a competição e liderando desde a 5ª rodada, entrando para a história como o primeiro campeão alemão desta competição. Na temporada seguinte, o Kohl fez um bom campeonato, mas terminou com um vice. Daí pra frente, o Kohl foi bem mais ou menos na Bundesliga. Em 1967, o grande Franz Kremer, presidente e fundador do clube, veio a falecer aos 63 anos. E aí no ano seguinte, o Kohl conquistou finalmente a Copa DFB, onde eliminou os dois Eintracht, o pequenino Dortmund, e na final goleou o Bochum por 4-1. Em 1970, o time mais uma vez chegou à final da Copa, e um dos times que o Kohl eliminou foi esse, segundo a Wikipedia. Na final, o time foi derrotado pelo Kickers Offenbach por 2-1, sendo a única grande conquista deste desconhecido clube. No ano seguinte, mais uma vez o Kohl eliminou geral e chegou à final da Copa. O adversário, um tal de Bayern de Munique. O jogo estava 1-1 até os 118 minutos da prorrogação, quando Schneider fez o gol do título, só que esse era jogador dos bávaros. Em 72 deu o troco nas quartas de finais e socou um 5-1 no time de Munique. Em 73, mais uma vez, o Kohl decidiria a final, e essa contra o Borussia Mönchengladbach. O rival estava no auge
Inclusive o treinador adversário era ninguém nada menos que Rennes, aquele mesmo treinador que já havia treinado o Köln no passado. Foi uma final eletrizante do começo ao fim, onde o Borussia venceu por 2-1. O Köln, no mesmo ano, na taça da UEFA, levou um chocolate do mesmo Borussia, que fase. Pouco tempo depois, em uma outra taça da UEFA, na semifinal, Köln e o Borussia faziam mais uma vez o derby do Reno. O Köln confirmou a freguesia e perdeu os 2 jogos. Em 1975, Colônia inaugurou seu novo estádio, chamado de Müngersdorfer Stadion. Em 1976, Rennes retornou ao Köln e que de início trouxe uma vontade de títulos. Na Copa da Alemanha, passando a se chamar assim, o Köln chegou à sua 6ª final. Após passar por muitas fases, o adversário era o famoso Hertha Berlim. Em final única, o jogo terminou 1-1, e aí pênaltis, né? A resposta é não. Uma segunda final aconteceu e com o gol do pai de Thomas Müller, 1-0 Köln e mais uma taça para a coleção. Na temporada seguinte, que é considerada a melhor temporada da história do Köln, mesmo sendo eliminado precocemente da Champions, o time comandado por Rennes mais uma vez massacrou geral na Copa da Alemanha e chegou à final contra o Fortuna Düsseldorf e confirmou o favoritismo ao vencer por 2-0. E não foi só isso, porque na Bundesliga o Köln fez uma campanha brilhante e passou a se manter na liderança desde a rodada 13. Mas tinha um porém, o Borussia Mönchengladbach, seu grande rival, também estava na briga pela taça. Na última rodada, ambos tinham o mesmo número de pontos. O que separava ambos era o saldo de gols, onde o Köln tinha 10 gols a mais de vantagem do que o Borussia, saldo que manteria qualquer time numa tranquilidade imensa. E você deve pensar que é impossível superar esse saldo em apenas um único jogo. Só que o Borussia conseguiu. Enfiou logo 12 gols no seu xará de Dortmund. Meu Deus do céu, tinha que ser, né? Só que o Köln também venceu. E logo as caveirinhas, por 5-0. E aí o saldo voltou a ser maior do que o do Borussia. E o Köln, é claro, acabou conquistando mais uma taça e ficando com a dupla coroa. Se a temporada de 78 terminou vitoriosa, na temporada de 79 o clube não foi muito bem. O time terminou apenas em 6º na Bundesliga e foi eliminado nas 8ª da Copa. Pelo menos na Champions League, o clube chegou às semifinais pela primeira vez e enfrentou o velho Nottingham Forest. O primeiro jogo terminou 3-3. No jogo da volta em sua casa, o Köln não conseguiu vencer e, é claro, foi eliminado. Na temporada de 80-81, o Köln chegou à semifinal da Taça da UEFA e ainda deu uma surra no Barcelona em pleno Camp Nou, mas o time teve o azar de cair nas semifinais para o Ipswich Town. Em 1983, o clube voltou a fazer uma campanha espetacular na Copa da Alemanha e chegou a mais uma final. Dessa vez o adversário era um time da mesma cidade, a cópia do Fortuna Düsseldorf, o tal do Fortuna Colônia. O Köln venceu o pequeno rival por 1-0 e levantou sua última taça importante. Na taça da UEFA de 85-86, o Köln chegou à final da competição após eliminar uma série de clubes desconhecidos. O poderoso Real Madrid era o adversário e na primeira final, lá na Espanha, o Real venceu por 5-1 e ficou com uma boa vantagem. O jogo da volta seria em Colônia, mas a UEFA, como punição ao Köln, mudou o local do jogo para Berlim, onde o Köln venceu por 2-0, mas o resultado não foi o suficiente. Depois disso, o Köln chegou a ser vice-campeão da Bundesliga 2 vezes seguidas. Em 90-91, os Moles chegaram à final da Copa da Alemanha pela 10ª vez, essa sendo a última. Fez a final contra o Werder Bremen. Após um empate no tempo normal, a partida foi para os pênaltis, onde o Werder se deu melhor e ficou com a taça. Daqui para frente o Köln, desengrenou totalmente. Brigou várias vezes para não cair, e vocês sabem que clube que insiste em ficar na corda bamba uma hora cai, e isso aconteceu na Bundesliga de 97-98. O Köln foi tão péssimo que terminou na penúltima posição, e depois de longos 35 anos na Bundesliga, sofreu seu primeiro rebaixamento na história. O time voltou em 2000, mas daí caiu mais umas 5 vezes ao longo do tempo. Ganhou um estádio novo em 2004, conquistou mais 3 vezes a segunda divisão. Na Bundesliga, sua melhor campanha foi um mero 5º lugar, que deu uma vaga ao Köln na Liga Europa. Mas o clube foi eliminado nas fases de grupos. Pelo menos venceu o líder Arsenal, uma vitória de consideração pelo menos.
Para ficar pior mais uma vez, na mesma temporada foi rebaixado, mas voltou e atualmente está em 7º lugar no campeonato alemão.